Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do MIP em Dia, o primeiro episódio desse ano de 2023. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante curioso, que na verdade foi uma dúvida de uma seguidora do Instagram, e então eu resolvi gravar esse episódio para responder de uma forma sucinta, objetiva e clara, mas um pouco mais detalhada a respeito do canibalismo. Então, o que é o canibalismo? Por que ele acontece nos insetos? Esse é o nosso tema de hoje. Antes de falar especificamente sobre este tema, é importante citarmos aqui que a alimentação é algo essencial para todos os organismos vivos e para os insetos não é diferente. Nós temos, na verdade, diferentes tipos de alimento, desde alimentos naturais e alimentos artificiais. Dentro de cada um desses grupos, nós temos subgrupos, que são as dietas líquidas, dietas sólidas, enfim. É um longo assunto que pode ser abordado também num próximo episódio. Fato é que entender o canibalismo e por que ele acontece não está relacionado especificamente ao tipo de alimento, mas nós temos muitos fatores comportamentais que estão envolvidos também na questão do canibalismo. E sempre quando a gente fala sobre esse tema, acredito que com vocês também deva acontecer isso, canibalismo em inseto traz aquela imagem, né, de um louva-a-Deus, da fêmea se alimentando do macho, comendo a cabeça dele durante a cópula ou após a cópula. Então essa é a imagem que muitos têm a respeito do canibalismo. Mas não é algo que acontece só nos louva-a-Deus. Inclusive existe uma ordem de insetos onde o canibalismo acontece com a maior frequência, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Então é uma atividade, um tipo de comportamento, tipo de alimentação que acontece numa diversidade de insetos. Bom, então sabendo desses pontos, né, feita essa pequena introdução, vamos então entender e definir o que é canibalismo. Existe um autor, Fox, que definiu o canibalismo lá em 1975 como uma predação intraespecífica, ou seja, uma predação que acontece entre organismos de uma mesma espécie e que caracteriza o ato de consumir uma parte, várias partes ou a totalidade de um indivíduo, então, que seja dessa mesma espécie. É um comportamento, como eu disse, que está amplamente distribuído dentro dos insetos e também em outros organismos, outros animais, dentro do reino animalia como um todo. E o canibalismo é interessante que ele não fica restrito só a espécies carnívoras, né? Ao contrário do que muitos pensam. Ele ocorre também em espécies que são herbívoras, que é o que a gente vê acontecendo aqui dentro da classe insecta. Então, muitos insetos que são herbívoros, que se alimentam de plantas, por vezes podem se alimentar de outros insetos da mesma espécie, com o objetivo de adquirir algum tipo de nutriente, uma proteína, um lipídio, algo nesse sentido. E é importante também colocar que o canibalismo a gente às vezes associa com a falta de alimento, né? Então, faltou alimento no ambiente, vai acontecer o canibalismo. Isso pode ocorrer, sim, mas não é somente um resultado dessa falta de alimento. O canibalismo ele pode ocorrer sobre outras condições naturais e numa variedade, na verdade, de situações. Como, por exemplo, a gente já comentou sobre a ingestão de partes ou totalidade dos parceiros pelo outro parceiro, os pais que podem ingerir os filhos podem se alimentar dos pais ou de alguns irmãos, sejam na mesma fase de desenvolvimento, por exemplo, uma lagarta comer a outra, e pode ser também em fases diferentes de desenvolvimento, por exemplo, um jovem ali recém-eclodido se alimentar do ovo daqueles que ainda não eclodiram. Pasmem vocês, a ordem onde o canibalismo acontece com o maior número de espécies canibais é a ordem Coleóptera.
Talvez tenha relação, né, com o tamanho da ordem. A gente sabe que os coleópteros têm uma quantidade de espécies e uma diversidade muito grande, e talvez por isso tenha também mais espécies que são canibais. Mas ao contrário do que muitos pensam sobre os louva-a-Deus, os Mantódia, os coleópteros são aqueles que cometem mais o canibalismo. E também dentro da ordem Lepidoptera, que é a ordem das mariposas e borboletas, a gente encontra também uma frequência relativamente alta quando a gente fala de organismos canibais. Voltando na questão do canibalismo ser realizado não só por organismos carnívoros, mas herbívoros também, no caso, né, dos insetos, eles vão resolver algumas pendências nutricionais, vamos dizer assim, causadas pela falta, por exemplo, de proteínas, lipídios, e aí eles precisam consumir outros tipos de dieta. Neste momento é que pode acontecer o canibalismo. Então, vocês já devem ter ouvido falar que os insetos possuem uma quantidade muito grande de proteínas. Eles são fonte de alimento para outros organismos. Existem até empresas hoje que investem na alimentação humana com base em insetos, justamente por esse ponto. Então, os insetos, por exemplo, fitófagos, que têm alguma falta de proteína, até mesmo de lipídio, carboidrato, vitaminas, minerais e água, podem se alimentar de outros insetos, justamente para suprir essa demanda. Assim como a alimentação à base de inseto pode ser utilizada para outros animais, como nós, os próprios insetos também se utilizam desse artefato. E aí, quando a gente fala, então, desses insetos herbívoros ingerindo o tecido animal, ingerindo outro inseto, existe uma classificação, uma subdivisão. Isso foi delimitado por Thomas e Manica em 2003. Então, esses autores, eles subdividiram o canibalismo em heterocanibalismo, ou seja, uma predação que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, mas que eles não têm nenhum grau de parentesco. E o canibalismo filial, que é aquele canibalismo que também pode ser chamado de canibalismo fraterno, onde acontece, né, onde tem um grau de parentesco. No caso, o canibalismo filial, a alimentação realizada entre pais e filhos, e o canibalismo fraterno seria a ingestão de irmãos. Então, existe essa classificação. E quando a gente vai falar das causas do canibalismo, além dessa necessidade de suprir a falta de alguns nutrientes, as causas também podem estar relacionadas ao comportamento, à densidade populacional, enfim, são vários fatores e que podem estar, inclusive, acontecendo ao mesmo tempo, que podem influenciar a ocorrência do canibalismo. Vou citar aqui alguns para vocês. O alimento, como a gente já disse, a alimentação é uma atividade intrínseca a qualquer ser vivo, todos nós precisamos nos alimentar. Então, a alteração na disponibilidade do alimento pode levar a um estresse que vai causar um comportamento canibal. Um exemplo muito comum, Spodoptera frugiperda, a famosa lagarta do cartucho. A gente sabe, né? Vai lá olhar os pezinhos de milho e a gente observa que, na grande maioria das vezes, existe uma lagarta por planta. Em algumas situações, eu já vi, me lembro, numa safra 2017 ou 2018, se não me falha a memória, a segunda safra de milho no norte do Paraná, eu estava acompanhando uma lavoura e a infestação estava muito alta de Spodoptera frugiperda na plantação de milho. E aí a gente conseguia observar muitas lagartas juntas, muitas plantas com mais de uma lagarta. Então, essa densidade, essa variação na densidade populacional pode ocasionar o canibalismo, porque elas não têm, vamos dizer assim, mais espaço para ocupar. Duas lagartas ou três ou mais podem ocupar uma mesma planta e aí elas vão competir por aquele nicho e acabam num comportamento de canibalismo para quererem dominar ali, cada uma querer dominar o seu ambiente. Existem outras espécies, o canibalismo também já foi relatado em Spodoptera litoralis, que é uma outra espécie de lagarta, ataca também muitas plantas de importância econômica, como o algodão, e elas também têm esse comportamento canibal. Então, essa questão do alimento, tanto a quantidade quanto a qualidade, estão intimamente relacionados com o canibalismo em algumas espécies.
A densidade populacional, eu acabei comentando também com vocês, no caso da Spodoptera, né, que é muito comum. Existem algumas espécies também de diodonatas, de libélulas, que se alimentam de moscas, mosquitos e outros pequenos insetos, mas algumas alterações ambientais, como, por exemplo, o excesso de alimento e falta de predadores, faz com que essas populações cresçam e aí causa o aumento, né, no número de ovos e larvas. Quando essas larvas elas vão eclodir, elas entram em competição pelo mesmo alimento. Então, acaba que por esse estímulo do aumento da densidade populacional, acontece uma mudança no alvo, no foco alimentar. Então, eles passam a ter o comportamento canibal, se alimentando desses ovos que estão ali ainda no ambiente, das larvas que ainda não eclodiram. Mais uma causa ou um fator que está relacionado ao canibalismo é o comportamento da vítima. Então, tem situações que a reação, por exemplo, entre duas lagartas vai fazer com que o canibalismo aconteça ou não. Existem trabalhos que mostram que quando a reação é mais agressiva, acontece um embate, uma luta, e o canibalismo pode acabar acontecendo. Ao passo de que espécies que não reagem, o canibalismo ele passa ali despercebido, vamos dizer assim, e não ocorre, tá? E isso também está relacionado com a disponibilidade de vítima. Às vezes o canibalismo, vamos colocar assim, entre aspas, o inseto nem está pensando em se alimentar de outro da mesma espécie, mas uma situação de disponibilidade, de vulnerabilidade desse outro indivíduo, acaba que naquele momento esse canibalismo pode acontecer. Então vejam que são muitos fatores envolvidos com o hábito de se alimentar de indivíduos da mesma espécie. Existem organismos que praticam o canibalismo com maior frequência e outros de uma forma mais ocasional. E para encerrar o nosso episódio, falar um pouquinho a respeito daquele canibalismo que nós já comentamos no início, que é a imagem que, quando a gente fala de canibalismo, a imagem que vem à mente, né, sobre os insetos é do louva-a-Deus. E esse é um tipo de canibalismo que a gente chama de canibalismo sexual. Ou seja, ele vai acontecer independente da disponibilidade de alimento, da qualidade, da quantidade, da densidade populacional. Todos esses fatores que nós falamos até o momento não vão interferir diretamente no canibalismo sexual. Ele é caracterizado pelo consumo de partes do corpo ou até o corpo todo de um parceiro pelo outro. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês, então, pontos que são referentes, né, ou que influenciam o canibalismo nos insetos. É bastante importante a gente entender minimamente como isso acontece, até para ter ideia, né, do que pode acontecer da reação das populações quando a gente está falando de pragas ou de inimigos naturais que comumente aparecem nas nossas lavouras. Aqui a gente falou de Spodoptera frugiperda, muitas espécies de joaninhas, que são exímios predadores, também têm esse tipo de comportamento de predação intraespecífica, que é, no final das contas, o canibalismo. Então é importante que a gente entenda que essas situações podem acontecer, entenda o que acarreta, o que ocasiona e quais são as consequências do canibalismo, para que mais uma vez a gente consiga encaixar todas as peças do quebra-cabeça do manejo integrado de pragas da forma mais eficiente possível. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um grande abraço para todos e até a semana que vem. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições.